Desde criança minha vida era atuar, e Deus me deu a beleza, o talento e a sorte que me propiciaram ser uma atriz competente. Vivi a Hollywood em sua época dourada, porém o fim de minha caminhada nessa terra não teve o glamour de um musical, mas o mistério de um filme de Chekhov. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Natalie Wood nasceu como Natalia Nikolaevna Zakharenko no dia 20 de julho de 1938, em São Francisco, na Califórnia. Seus pais eram Maria Zudilova e Nicholas Zakharenko, ambos nascidos na Rússia. Eles fugiram da Sibéria durante a Guerra Civil Russa. Natalie tinha uma irmã mais nova, Lana Wood, que nasceu em 1946 e que também se tornou atriz, porém sem o mesmo destaque que ela alcançou. Tanto ela como sua irmã preferiram usar o sobrenome Wood, em homenagem ao cineasta Sam Wood. Natalie começou cedo a atuar. Algumas semanas antes de seu 5º aniversário, Wood fez a estreia no cinema como atriz em cena de 15 segundos no filme de 1943 Happy Land. Apesar da parte breve, ela atraiu o olhar do diretor Ivan Pichel. Ele permaneceu em contato com sua família por 2 anos, aconselhando-os quando outro papel surgiu. O diretor telefonou para a mãe de Wood e pediu que ela levasse a filha para Los Angeles para um teste de tela. A mãe de Wood ficou tão animada que levou toda a família para morar em Los Angeles. Wood, então com 7 anos, conseguiu o papel. Ela interpretou uma órfã alemã depois da Segunda Guerra Mundial, ao lado de Orson Welles, como guardião de Wood, e Claudette Colbert, em Tomorrow is Forever, 1946. Welles mais tarde disse que Wood era uma profissional nascida, tão boa que ela era aterrorizante, segundo suas palavras. Depois que Wood atuou em outro filme dirigido por Pichel, sua mãe conseguiu um contrato com o estúdio Century Fox para seu primeiro papel importante, no filme de 1947, The Ilusão Também Se Vive, que se tornou um clássico de Natal. Wood estrelou com Maureen O'Hara. Ela foi considerada uma das maiores estrelas infantis de Hollywood depois desse filme, e foi tão popular que a Macy's a convidou para aparecer na parada atual da loja, parada do Dia de Ação de Graças da Macy's. Macy's, que era uma rede famosa de lojas na época. A partir daí, ela não parou mais, na medida que ia se tornando uma linda mulher. Passado o período de transição de sua carreira de papéis infantis e adolescentes, ela estrelou o filme Uma Rua Chamada Pecado, 1951. Foi transformada, admirada pelo diretor Elia Kazan e pela performance de Vivian Leigh, que se tornou um exemplo para Natalie. Seus papéis levantaram a possibilidade de que a sensibilidade de alguém pudesse marcar uma pessoa como uma espécie de vítima. Clamor e Sexo, 1961, também com Kazan. E ainda em 1961, Wood interpretou Maria no musical de Jeremy Robbins e Robert Wise West Side Story, que foi um sucesso de bilheteria e crítica. A Procura do Destino, 1965, e Esta Mulher é Proibida, 1966, ambos coestrelados
por Robert Redford. Ela terminou a década com mais um sucesso. Co-estrelou com Robert Culp e Elliot Gould no hit Bob e Carol, Ted e Alice, 1969, uma comédia sobre liberação sexual. Então sua carreira começou a declinar e nos anos 70 poucos filmes fez. E apareceu mais na televisão, a qual teve um relativo sucesso. Porém, o grande auge havia passado. Natalie conseguiu naqueles anos fama, reconhecimento e dinheiro, mas, como diz o batido ditado, teve que pagar o alto preço da fama, e Hollywood cobrou esse preço com assédio de diretores e produtores endinheirados. Os próprios estúdios controlavam a vida de seus contratados, algo impensável nos dias de hoje. Ela foi jogada nesse mundo adulto e pernicioso, muito jovem. Praticamente não teve infância e aquela base familiar tão necessária e ainda sofreu um grande trauma. Segundo relatos a amigos íntimos, disse ter sido brutalmente abusada por um grande astro da época. Quem era esse homem, ela nunca falou. Não queria confrontar essa grande personalidade e tinha medo que se o fizesse iria ser o fim. Iria ser o fim inevitável de sua carreira e ela não estava errada nisso, infelizmente. Delatar gente poderosa na indústria naquela época seria como dar um tiro no pé. Então ela seguiu carreira, para além da infância, coisa difícil para tantos outros, mas ela era um talento nato e tinha a sua grande beleza. Esse mundo tóxico de Hollywood lhe deixou marcas, e isso refletiu em sua vida pessoal. Então a decadência veio se insinuando aos poucos na vida dessa grande estrela. Na vida pessoal, Natalie sofreu dois grandes traumas, o já citado estupro e um acidente ao atravessar uma ponte cenográfica, a qual caiu na água e quase se afogou, episódio que a deixou com fobia do mar pelo resto da vida. Em setembro de 1956, Wood teve um breve relacionamento com Elvis Presley, mas acabou mesmo engatando um romance com o galã Robert Wagner, que ficou muito conhecido aqui no Brasil com a exibição do seriado Casal 20, nos anos 80. Casaram-se em dezembro de 1957, porém 5 anos depois se separaram por infidelidades dele. Foi uma fase difícil para ela, pois se viciou em remédios para emagrecer, e sua mãe Maria a pressionava a continuar carreiras com filmes que ela não tinha vontade de fazer. A pressão do estúdio e de sua mãe a levaram a uma tentativa de abreviar sua vida em 1966. Mas se recuperou e se casou novamente em 1969 com o produtor britânico Richard Gregson, e no ano seguinte nasceu sua primeira filha, Natasha. Cansada de sua mãe controladora, se afastou dela e da irmã, Lana, por um período de tempo. Foi quando se reaproximou do seu ex-marido, Robert. Então, se decidiram se casar novamente em 1972, e 2 anos depois, nasceu sua segunda filha, Courtney Wagner. Mas vaso que quebrou uma vez pode ser colado, porém, nunca será como antes de se quebrar, não é mesmo? Natalie se sentia cada vez mais depressiva, se achava velha, e as brigas constantes com Robert só pioravam sua situação. Passou a beber cada vez mais, e essa fase poderia ter sido contornada e vencida, como fizera outras tantas vezes, mas o destino não quis que fosse desse jeito. Então, em 1981, uma fatídica viagem para esparecer um pouco acabou tendo efeito contrário, e Natalie acabou se deparando com seu maior medo na vida: o mar. Em novembro de 1981, dia 27, foram para a propriedade de Wagner na Ilha Catalina, na Califórnia, mais o amigo e também ator Christopher Walken, e um empregado chamado Dennis, que era o capitão do iate em que eles iam, de propriedade de Robert. O iate tinha o nome de Splendor. A bordo da embarcação, todos começaram a beber, inclusive o capitão. Vale ressaltar que na época Natalie estava gravando um filme justamente com Walken, e Robert, que era ciumento, estava desconfiado deles.
Logo, Robert e Natalie começaram uma discussão, a ponto dela pedir a Dennis que a levasse a um hotel que tinha ali perto. Esse iate tinha um bote a motor, então Dennis a levou nele até o tal hotel, onde ficaram aquela noite. No sábado, dia 28, pela manhã eles voltaram ao Splendor, e Christopher disse que por ele ficaria o fim de semana curtindo, sem problemas. Então os ânimos se acalmaram. No almoço, Natalie e Christopher vão almoçar juntos num restaurante da ilha chamado Doug's Harbour Reef. Estranhamente, Robert e Dennis foram para lá depois, bem mais tarde. Então o grupo ficou nesse lugar bebendo muito, vinho e champanhe. Ficaram até a noite, e no jantar, segundo o funcionário, a Natalie estava tropeçando e sem equilíbrio. Os quatro então voltaram para o iate por volta das 10 da noite. Natalie parecia entediada e ficou flertando com Alk, segundo o que o capitão Dennis falou à polícia posteriormente. E isso irritou muito Robert, que já estava bêbado, e ele teve um acesso de ciúmes dela com Cristo e discutiram novamente. Então ele quebrou uma garrafa de vinho no chão e Natalie foi para o seu quarto. Christopher, para não arranjar briga com Robert, foi para o seu quarto. E foi bom, porque este continuou a beber e depois foi atrás da mulher à procura de briga. Depois de um tempo, o capitão Dennis foi para a parte de trás do Splendor e encontrou Robert nas escadas. O bote e Natalie já não estavam mais lá. Então ele e Robert notificaram a guarda costeira à 1 da manhã. O bote só foi achado às 7 da manhã, encalhado em umas pedras. E infelizmente, o corpo de Natalie jazia nas águas, a 1 quilômetro do iate. Então eu pergunto, assassinato ou acidente? A autópsia revelou que ela tinha escoriações na cabeça e nos pulsos. Constou também alta dose de álcool no sangue e remédios analgésicos. A morte fora por afogamento. Duas hipóteses para o caso. Cena 1. Ela tenta ir embora no bote e Robert a agarra. Ela cai e bate a cabeça. Então, no susto, pensando tê-la matado, ele a joga ao mar e solta o bote, porque foi apurado que esse bote não chegou a ser ligado. Cena 2. Eles discutem e ela entra no bote, se afasta, porém escorrega e bate a cabeça, caindo nas águas. Sinceramente, qual hipótese vocês acham mais verossímil? Para a polícia, foi morte acidental. E Natalie se foi com apenas 43 anos. Sua irmã e sua mãe jamais aceitaram esse dito acidente, porque Natalie tinha fobia de mar desde a adolescência. Naquele acidente que sofrera, então, seria improvável ela tentar ir embora sozinha naquele bote. Sinceramente, acho que Wagner não contou toda a verdade, e assim foi o triste fim de uma grande estrela. Natalie viveu a fama e o glamour de Hollywood, mas pagou um alto preço com os interesses dos homens da indústria cinematográfica. Teve que lidar com abuso e com uma mãe dominadora, e buscou até a autodestruição. E naquele mundo tinha que se ter muita força interior, mas não é culpa dela, somos humanos. E como tantas outras mulheres famosas, como Marilyn Monroe ou Judy Garland, acabou buscando a velha fuga nas substâncias químicas e no álcool. Sua morte, depois de tantos anos, está envolta em mistério. E o pouco que contei aqui já dá para notar que muito da verdade foi deixado oculta. Uma sensação de injustiça e de que Natalie merecia ter tido um final de história melhor. E aqui fica a nossa homenagem a ela, a estrela que nasceu estrela.
Quando Natalie Wood faleceu em 1981, eu tinha apenas 10 anos de idade. Então eu não lembro muito bem, a não ser por um ou outro filme antigo que passava na época, né? Mas a lembrança é bem pouca. A geração do meu pai talvez tenha acompanhado, talvez não, acompanhou certamente essa atriz em filmes musicais e nos que foram colocados aí no vídeo. Certamente ela foi uma das grandes atrizes de Hollywood, uma mulher muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi bem trabalhoso fazer esse vídeo, mas espero que caia no gosto de vocês. Deixe aquele like, compartilhe e valeu!